Profeta Ezequiel. A profecia de Ezequiel. O livro de Ezequiel contém, sem muita dúvida, quanto à origem, os pronunciamentos e alguns fragmentos biográficos do profeta sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote do Templo de Jerusalém. Depois da incursão de Nabucodonosor contra Judá no ano de 597 a.C., Ezequiel acompanhou para a Babilônia os primeiros exilados de Jerusalém, entre os quais o rei Joaquim e Jeconias. 10 anos depois, em 586, Nebuzaradan destruiria o templo e deportaria uma segunda leva de judeus. O livro inicia com uma visão que o profeta teve quando estava com os exilados na Babilônia, no 5º ano da deportação do rei Joaquim. Portanto, em 593 a 592, nessa situação, Ezequiel conscientizou os judeus exilados a respeito de sua falta e exortou-os a não se rebelar contra os babilônios. Mais tarde, depois da queda de Jerusalém em 586, tentou salvar o resto de Israel, os exilados de Judá, exortando-os contra a idolatria e mostrando-lhes o caminho da conversão, a volta, em 2 sentidos: volta a Deus e volta à comunidade restaurada em Jerusalém. O livro está dividido assim: do capítulo 1 ao capítulo 3, fala da vocação do profeta. Do capítulo 4 ao capítulo 24, fala sobre o castigo de Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, fala do castigo das nações. Do capítulo 33 ao capítulo 39, vai falar da restauração do povo e o embate decisivo. Do capítulo 44 ao 48, fala da Nova Jerusalém e o povo restaurado. Vejamos agora a visão do conteúdo geral da profecia de Ezequiel. As matérias deste livro não estão agrupadas segundo a ordem cronológica. A visão inaugural, na realidade situada em pleno ministério, é posta à frente como portão de entrada dessa coleção de visões e exprime maravilhosamente seu foco central, a glória do Senhor, Deus dos exércitos, entendidos agora não mais como as tropas de Israel, mas como os exércitos do universo, os corpos estelares que os babilônios adoravam como se fossem deuses, mas que para Ezequiel fazem parte da criação que está a serviço do único Senhor, o Senhor Deus. Os últimos capítulos são um sonho, utopia. Vejamos no ponto 1, que tem por objetivo a restauração do templo e a reorganização da terra de Israel, Ezequiel 40 ao capítulo 48. Entre a visão inaugural e a utopia final situam-se pronunciamentos e visões sobre a culpa e a restauração de Israel e, sobretudo, sobre a presença da glória de Deus junto a seu povo, sem perder nada da magnífica transcendência descrita na visão inicial. A glória acompanha o povo no exílio, como o acompanhará quando
do Êxodo, quando o acompanhara, do Êxodo pelo deserto do Sinai. Por isso, o trono da glória é visto como um carro com rodas que se desloca para onde a vontade indobrável do Altíssimo desejar. O livro demonstra certa organização, porém não cronológica, mas antes temática, não de todo livre de deslocamentos e repetições. Quanto ao gênero literário, Ezequiel é ao mesmo tempo profético e apocalíptico. O ponto 2 do conteúdo geral. Como os antigos profetas, ele é movido pelo Espírito de Deus. Conferir Ezequiel 2:2, depois Ezequiel 3:14, depois Ezequiel 8:1 e depois Ezequiel 37:1 seguintes. E também o capítulo 40:1 seguintes. Guardião e porta-voz da aliança, sentinela de Israel. Conferir capítulo 3:16 ao 21, capítulo 33, de 1 a 9. Praticando a profecia por palavra e ação, os gestos proféticos. Conferir capítulo 4 ao 5, capítulo 12, 21, capítulo 24 e capítulo 37. No ponto 3 do conteúdo geral, como apocalíptico, ele revela a realidade que o olho não vê. Apocalipse significa revelação, tanto o embate decisivo, podemos conferir os capítulos 38 e 39, quanto a utopia da Jerusalém restaurada, podemos conferir no capítulo 40 ao 48. Entre as suas características, mencionamos a importância da visão. Ezequiel é um profeta visual. E o apelativo, filho do homem, maneira hebraica de dizer ser humano, que cria um contraste altamente sugestivo entre o profeta humano e a glória do Deus transcendente que a ele se dá a conhecer. Em virtude de sua luta contra as tentações de Babilônia, da grandiosa visão da transcendência e proximidade de Deus, do embasamento dado à restauração do povo e de sua fé. Ezequiel recebeu o título de Pai do Judaísmo, isto é, da comunidade de Israel, restaurada em Judá depois do exílio, embora ele mesmo não tenha vivido o bastante para ver essa nova realidade. Passamos agora a ver os temas específicos do livro ou da profecia de Ezequiel. Primeiro, a mensagem de Ezequiel está centrada em Deus, sua relação com o povo eleito e o futuro desta relação. Deus é transcendente, que se manifesta santo no seu modo de agir. Conferir Ezequiel 20, 41, também capítulo 28, 22, capítulo 33, 23. E revela sua glória. Conferir Ezequiel 1, 28, também capítulo 3, 12, capítulo 9, 3, capítulo 11, 22 seguintes, capítulo 43, 2 ao 5. Zelando por seu santo nome, intervém na história de Israel. Conferir capítulo 29, também o versículo 14, 22, 44, capítulo 33, do 20 ao 22. Ao se revelar, punindo ou salvando, quer que todos o reconheçam como o Senhor. Conferir Ezequiel 6, 7, 7, 4, capítulo 20, 28, capítulo 23, 49 e etc. Este Deus glorioso e transcendente elegeu Israel como seu povo. Conferir Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 5. Jerusalém e Samaria como esposas. Conferir capítulo 16, 6, capítulo 13,
e também o 23. Mas Israel se mostrou continuamente rebelde. Conferir Ezequiel 20. Por isso Deus entregou o seu santuário à destruição e os habitantes de Jerusalém ao exílio, mas não abandonou os exilados. Reside no meio do povo exilado. Conferir capítulo 11, 16. E aí aparece a Ezequiel. Conferir capítulo 1 e também o 3. No ponto 2, dos temas específicos da profecia de Ezequiel, retirando-se do trono profanado, conferir capítulo 10, 18 até o 22, capítulo 11, 22 a 25. A glória de Deus não abandona seu povo. O carro da glória de Deus se torna presente junto aos exilados. Conferir capítulo 1, de 1 a 28. E no fim volta para Jerusalém renovada. Conferir capítulo 43, de 1 a 12. Essa imaginação lembra o livro do Êxodo, que descreve Deus acompanhando o seu povo. E como podemos conferir em Êxodo 40, 34 a 38. Também Ezequiel 48, 35. Termina no tema da presença da glória do Senhor junto ao povo. Ponto 3 dos temas específicos. A mensagem do fim. O profeta anuncia o dia do fim. Conferir capítulo 7. A medida se completou. Esse modo de falar continuará presente na tradição bíblica, inclusive na boca de Jesus, estando geralmente ligado à destruição de Jerusalém, percebida como desaprovação decisiva de Deus em frente da obstinação de seu povo. Num outro sentido, a visão do fim aplica-se à destruição decisiva dos dominadores deste mundo. Conferir Ezequiel 38, capítulo 38 e também capítulo 39. No ponto 4 dos tempos específicos da profecia de Ezequiel, a restauração de Israel. A desgraça de Israel, porém, não é a última palavra. Deus agirá novamente por causa de seu nome, salvando Israel. Aqui podemos ver no ponto A, Deus trará os cativos de volta à sua terra. Conferir capítulo 11 a 17, 20, 32 a 38, capítulo 36, 24. No ponto B, Israel e Judá serão reunificados. Conferir capítulo 37, 15 a 22. No ponto C, ainda aqui no aspecto 4 dos temas específicos, será restituída a felicidade temporal. Conferir capítulo 34, 25 ao 29, com grande fertilidade agrícola. Conferir capítulo 36, 20, e populacional. Conferir capítulo 37, 26, produzidas pelas águas regeneradoras que brotarão do templo. Conferir capítulo 44, de 1 a 12. No ponto D, ainda na característica 4ª da restauração de Israel, realizar-se-á nova aliança que será eterna. Conferir capítulo 16, 60 e também capítulo 37, 26. No ponto E, será dado ao povo um novo coração, igual entendimento, e um novo espírito. Conferir capítulo 11, 19, capítulo 18, 31, capítulo 37, 26 seguintes, e também no capítulo 37, 14. No ponto F, ainda na característica 4ª, onde estamos vendo a restauração de Israel. No ponto F, segundo o princípio da restituição individual. Conferir capítulo 18, de 1 a 32, também conferir capítulo 33, 10, 20. Deus vai julgar e punir
cada um pelos próprios pecados, não pelos dos pais. O acesso à salvação se dará pela conversão individual. No ponto G, será esmagado o último inimigo, representado pela figura simbólica de Gog. Conferir capítulo 38 e também capítulo 39. No ponto H, o novo Davi aparecerá o povo em nome de Deus. Conferir capítulo 17, 22 seguintes, capítulo 38, 23, capítulo 37, 24 seguinte. No ponto G, restabelecida a aliança, Deus habitará para sempre no santuário, no meio de seu povo. Conferir capítulo 37, 26 a 28, também capítulo 43, do 7 ao 9. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Conferir capítulo 37, 27. Por isso, o novo nome de Jerusalém recordará para sempre esta presença. O Senhor está ali. Conferir capítulo 48, 35. A palavra final da profecia. Ainda vendo os temas específicos, passamos no ponto 5º, ou seja, na quinta característica, o pastor e os pastores. Ezequiel 34, capítulo 34, evoca de maneira eloquente o contraste entre os pastores, igual líderes políticos e religiosos de Israel, e o pastor por excelência, que para Ezequiel é o rei messiânico prometido por Deus. Conferir Ezequiel 34, 23, também capítulo 37 e 24. Tal pronunciamento ajuda o povo a viver em tempos de falência dos líderes religiosos e políticos. Ainda nos temas específicos da profecia de Ezequiel, na sexta característica, fala da responsabilidade pessoal. Condição para a salvação é assumir a culpa como sua e, acompanhado pela graça de Deus, agir com liberdade e responsabilidade na busca da salvação. Quem não assume sua culpa, abrindo-se a uma nova existência, não pode salvar-se, nem libertar seus irmãos. Esta mensagem é muito atual para a nossa sociedade, que atribui seus males a mecanismos fora do alcance de origem físico-psíquica, evolução, complexos hormônios, socioeconômica, leis do mercado ou filosófico-religiosa, destino, reencarnação. A sétima característica dos temas específicos da profecia de Ezequiel: o culto como cerne da restauração da comunidade. É vital para uma comunidade ter um símbolo concreto de sua referência última, uma morada de Deus junto do povo. A mística do novo templo em Ezequiel exerce essa função.